Aquela coisa da fome com a vontade de comer, né? O técnico cai num time que está sedento por conquista, por paz, por vitória, por harmonia, e ele também está motivado a mostrar que não é só porque o Flamengo é o melhor elenco do país que o técnico vai lá e ganha. Ele tá deixando isso nas entrelinhas em todas as entrevistas. Eu acho que é uma questão um pouco diferente da mágoa do Luxemburgo, mas também tem acho que uma satisfação de estar num outro clube e talvez é o que a gente tenha falado, pela primeira vez tem o time do Dorival, não é o time do Neymar e do Ganso, que a gente dá esse exemplo, não é o time do quadrado mágico do Flamengo, é o time do Dorival. Né? Tanto que a gente, qual que é a escalação, é o Dorival Júnior. E ele, de fato, ele tem até uma dificuldade de assinar, o Alisson foi você que inventou. Ele não traz isso para ele. Ou a base mesmo, que ele tem aproveitado mais do que todo mundo. E acho que ele chega... É difícil ter um trabalho começado no meio. Ele entrou na segunda rodada do Brasileiro com 3 frentes, sem muitas semanas para treinar, com tanto padrão de jogo, rapidamente, uma mudança completa na forma do time jogar. O São Paulo joga de uma forma completamente diferente do que jogava com o Rogério Ceni no estadual. Completamente diferente, com os mesmos jogadores. Mesmos jogadores, aspas, mesmo elenco. Como o Pretzel falou, tem jogador que nunca entrava e que hoje é titular, joga mais. Hoje o São Paulo joga, o Pretzel falou, joga pelo centro. O meio de campo do São Paulo é o cérebro do time. O São Paulo passou 6 meses, 5 meses, 4 meses sem meio de campo. O São Paulo jogava sem meio de campo, 2 blocos, defensivo, ofensivo. Hoje o São Paulo joga pelo meio e tem todo um baita mérito, além, claro, das questões que o Luxemburgo também trata no Corinthians, que é a questão do... O São Paulo também tem um clube com, se não tantos, problemas parecidos com o Corinthians. Mesmo grupo político, dívida, problema financeiro, atraso com o jogador, tudo igual. Tudo igual nesse aspecto. E ele consegue também, como o Luxemburgo, de um outro jeito, lidar com o ambiente. Você não vê... E tem uma coisa com o Dorival. Ele, agora, começa a ter um pouco mais de opção com os jogadores voltando do departamento médico. Mas ele treinou o São Paulo até agora com menos 10 por jogo. E não chiou nenhuma vez, não lamentou, não foi pro muro das lamentações e ficou chorando. Ele encontrou soluções. Então o trabalho dele, de fato, é inquestionável nesse momento. Mas o Lucha também não está encontrando? Tá, claro que tá. Entendeu? Então claro por que um faz um bom trabalho e o outro não presta mais, o outro não sei o quê? Não, os dois... Entendeu? Não, eu estou me referindo a mensagem do nosso o Fernando Gotti falou. Eu acho que o estágio do trabalho do Luxemburgo ainda não atingiu o estágio do trabalho do Dorival, que você enxerga um time com conjunto, com equilíbrio, defesa e ataque. Mas que o Corinthians evoluiu nas mãos do Luxemburgo é inegável também. Evoluiu, mas se a gente botar os dois treinadores hoje o Dorival está melhor que o Luxemburgo. Isso eu não tenho dúvida. É o momento da carreira dele. Até porque, agora, ele tanto tem... é que a gente considera o São Paulo, eu pelo menos, favorito contra o Corinthians. Ele tem... Há quanto tempo que a gente não dizia isso no mata-mata, né? Muita gente considera o São O Paulo. Dorival tem a favor dele um clube que não estava na zona do rebaixamento. Isso pesa muito, ou perto dela, né? E não dá nem para comparar a gestão de São Paulo e Corinthians. A do São Paulo é 1 milhão de vezes melhor do que essa. Jesus amado, olha o que essa gestão fez. Gestão interna. Esse ano... Gestão de trabalho. Esse ano, olha o que a direção do Corinthians fez. A do São Paulo passou longe disso. Não, tudo bem, você tem razão. Não, você está pegando o âmago da questão, os filhos do Juvenal e os filhos do Andrés, ok. Tá perfeito. É tudo a mesma coisa lá, vai aqui, vai ali. Sobretudo desse ano, você tem total pelo razão. amor de Deus, né? Tanto até a escolha do Dorival foi uma época que o Corinthians estava trocando o treinador. Tá, eu não estou defendendo, não. Entendi. O Casares. Eu acho que são indefensáveis as duas. As duas são indefensáveis. Mas é o processo. Não, processo. São 10 anos, cara. 10 anos com a mesma coisa. Vira um, vai outro, Leco, herdar, volta, casado. Eles estão sempre, eles dizem que não, mas eles estão sempre lá. A prateleira é a mesma. Acho que vai ser feito aqui na segunda-feira, véspera do jogo, na terça, aquela coisa jogador por jogador. O Corinthians ganha no jogador por jogador do São Paulo. Ganha, você pode... Não goleia, mas ganha. 6-5, 7-4. Mas o conjunto do São Paulo é melhor. O trabalho é melhor. O que tem que ser nesses jogadores, o jogador tem que entrar um item. Conjunto.
Então. Sem dúvida. É claro. Isso muda muita coisa. Claro. É o Palmeiras recente, né? O conjunto. O time mais exato. coletivo dos últimos 4 anos, 3 O Sandro anos. Roberto aqui fala, isso não é surpresa para o Dorival. Ele fez isso no Flamengo ano passado. Pegou a zona que o Paulo Souza deixou e deu padrão rápido ao time. Claro que com um elenco mais recheado. O Dorival é o melhor técnico do Brasil hoje. Só não tem mídia. De fato, ele não é exatamente um cara marqueteiro, né? Pelo contrário, né? Mas acho que ele é muito falado, elogiado, discutido pela... o mídia talvez Hoje, seja um marketing pessoal, né? Mas ele é muito... Hoje, né? Mas ele nunca foi assim. Não. Naquela história que a gente fala, ele nunca tem a assinatura dele nos times. É o Flamengo malvadão, não é o Flamengo dele. É o Santos do Neymar. Cara, Aqui, em qualquer lugar do mundo, o que valida é o carimbo. É o carimbo. Quando ele ganha Copa do Brasil e Libertadores, principalmente a Libertadores, pelo Flamengo, e é demitido pelo Flamengo, tendo lá o Marcos Braz, sei lá quais razões, deve ter alguma, causa espanto nos jogadores e causa espanto no mercado, no mundo, no futebol, entendeu? E aí o Dorival traz para ele um amparo que ele não tinha na carreira dele. Por quê? Quando ele sai do Ceará, ele foi deram pancada nele. Pô, largar o Ceará, não sei o quê. Entendeu? Demos também. Sim, entendeu? Porque é assim, cara. Agora, eu acho que tem uma coisa que é das pessoas, é de cada um, é a personalidade dele, do Dorival, é a personalidade dele. Entendeu? Você não vai ver o Dorival no carro alegórico, cara. Não. No Rio de Janeiro. Agora, o Jorge Jesus você vai ver. O Lucha também. Entendeu? O Lucha. Lucha lá embaixo. O Lucha eu gosto de... Gosta do pido, do chão. Isso, do pandeiro, que nem eu. O Lucha é do pandeiro. O Dorival é o ritmista, é o cara que não aparece. Vai ver o Dorival no máximo. empurrar o que caminhão. ele gosta de arte. Entendeu? Tá vendo? Aí, você vai ver o Dorival no Lá no máximo. máximo. Que ele gosta de arte. É outra pegada. E o mundo do futebol não tá, é meio pobre, sabe? A relação é meio tosca intelectualmente. O mundo do futebol. O futebol gosta de personagem, né? Esporte, né? Esporte. Tirone, O Flamengo não precisa priorizar. Sim. Então, mas agora ele está falando isso no São Paulo. E o grupo de jogadores do São Paulo não é um grupo de jogadores vencedor como foi o do Flamengo que manda no clube. Certo. Então, o Dorival botou o time reserva contra o Palmeiras, eles decidiram, ele e os jogadores, vai o time reserva contra o Palmeiras, depois contra o Ceará de novo. Então, foi uma estratégia definida entre comissão técnica e jogadores. Claro que ele tem liderança do São Paulo, ele vai falar com o Rafinha, com o Caleri, sobre o que fazer, etc. e tal, vai falar. Mas os jogadores do Flamengo, como fizeram contra os técnicos, eles não mandam. Como os jogadores de São Paulo não mandam com os jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo mandam nas férias, quantos dias, quando eu vou voltar, né? É uma situação diferente que ele teve que lidar, soube equilibrar, mas é aquilo, o Flamengo quer tudo, né? Então, no brasileiro, como ficou faltando, ele sofreu várias críticas no final da temporada. O Danilo Pérez fala o seguinte, vocês não vão lembrar da minha analogia que fiz sobre o Dorival. Para ele, o Dorival é o goleiro que no pênalti fica parado e pega os pênaltis mal batidos. Continuo achando a mesma coisa. Isso mudará se ele conseguir títulos do São Paulo. Ainda não mudou, mas pode mudar. Olha, boa analogia. É uma boa analogia. Agora, se ele ganhar a Copa do Brasil pelo São Paulo, nossa, se ele ganha o cenário do elevador que o Massini fez e quase provocou um acidente, né? Caímos no fosso. No fosso. Essa hipótese que o Prédio tem alimentado, me deixado desesperado. Se o Dorival ganha a Copa do Brasil pelo São Paulo, passando por Palmeiras, Corinthians e Flamengo, você pode dar... Não vai ter a estátua ao lado do Tele, mas se ele entra num hall na história do São Paulo que é difícil entrar. São Paulo é um clube na fila. São Paulo é um clube vencedor que não ganha mais. Ganhou, aí assim, ganha a Sul-Americana lá em 2012. Não, é meio título. Ninguém lembra do Ney Franco. Ganha o Paulista do Palmeiras. Paulista, o Crespo não tinha público. Então o Crespo, o Ney Franco, tal, cara, por mais que o Crespo, a torcida do São Paulo gosta, ganhar um título grande com os grandões e inédito,
Porque o São Paulo nem passou perto de ganhar. Devolve a autoestima, né? Claro. Devolve a confiança. Ah, aí acabou. Aí ele entra, aí ele vai pro MASP e compra lá o Rembrandt. Né? Eu concordo, galera. Se o Dorival ganha essa Copa do Brasil passando do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, o Corinthians e o Flamengo tendo uma qualidade financeira maior, que tem mais jogadores tecnicamente que o São Paulo, o Dorival entra pra história sim, mas, cara, um dos melhores da história do São Paulo aí, um dos mais gigantes aí da história do São Paulo. Então, vai ser um jogo duro hoje contra o Cuiabá, né? Cara, a torcida do São Paulo recebeu os jogadores, muito São Paulino em Cuiabá, cara, mas muito São Paulino mesmo, né? Então, realmente, o elo de torcida, jogador, comissão técnica, tá muito grande mesmo. E a gente torce por um bom resultado, né? Aquele negócio fora de casa, se não ganha, arranca o empate, é ótimo, né? É ótimo, porque depois a gente vai enfrentar o Bahia no Morumbi, a gente ganhando, já é 1 ponto fora e 3 em casa. Então, São Paulo vai ficar ali, cara, brigando ali pelo G4 aí. E aí, e com essa vitória aí, pô, fora de casa, a gente tem com a moral mais elevada ainda contra o Corinthians, valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Eu vou dar meu palpite, eu vou dar 1-0 pro São Paulo. Acredito que o São Paulo ganha esse jogo de 1-0 aí. No seu de vocês, comenta de baixo aí o palpite de vocês aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo!